Cleópatra, mistérios, poder e decadência. Quando você ouve o nome Cleópatra, o que vem à sua mente? Uma mulher sedutora, envolvida com Júlio César e Marco Antônio? Uma rainha que governava com beleza e charme? Essa é a versão simplificada que você provavelmente aprendeu nos livros da escola. Mas a verdade é que Cleópatra foi muito mais. E é sobre isso que a gente está aqui para falar hoje no canal onde você aprende tudo sobre a rainha e como ativar o arquétipo de Cleópatra de forma correta. Cleópatra foi uma estrategista brilhante, uma governante implacável que falava várias línguas, entendia a política como poucos e ela soube transformar sua própria imagem em arma de poder. Ela se proclamou uma deusa viva, Ísis encarnada, e com isso ela dominou não apenas o Egito, mas também a imaginação de todo o mundo antigo. E ao mesmo tempo, ela foi uma mulher cercada de intrigas, derrotas, dilemas e mistérios. E uma rainha que viveu no limite entre o auge do poder e a decadência inevitável. Quer saber por quê? Então, nesse vídeo você vai conhecer a Cleópatra real, a rainha, a amante, a estrategista e a mulher de carne e osso. Então já se prepara, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui nos comentários Cleópatra real para ajudar no engajamento desse vídeo e o YouTube recomendar ele para mais pessoas saberem ainda mais sobre a história da Cleópatra. A ascensão ao trono. Como foi a ascensão ao trono de Cleópatra? Cleópatra nasceu em um Egito instável. A dinastia ptolomaica já não tinha a mesma força e o trono era disputado dentro da própria família. Quando seu pai, Ptolomeu XII, morreu, ela herdou o poder ao lado do seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII. Mas governar ao lado dele era impossível. Os conselheiros do jovem faraó logo tramaram contra Cleópatra, forçando-a ao exílio. Exilada, mas não derrotada, com apenas 18 anos, Cleópatra mostrou o traço que definiria toda a sua vida, a capacidade de transformar derrota em estratégia. Foi então que ela decidiu buscar aliança com o homem mais poderoso do mundo, Júlio César, e para isso arquitetou uma cena que se tornaria lendária, memorável até os dias de hoje. Ela se apresentou diante dele enrolada em um tapete como um presente misterioso. Quando o tecido se abriu, surgiu não uma súdita desesperada, mas uma rainha audaciosa, magnética e, claro, impossível de ignorar. César se encantou e, com sua ajuda, Cleópatra derrotou os inimigos em Alexandria. Nessa guerra civil, o seu irmão Ptolomeu XIII foi capturado e morreu afogado no Nilo tentando fugir. Cleópatra, sem remorso, consolidou sua posição. Ela não dividia poder, ela o tomava para si. Daquele momento em diante, Cleópatra não seria mais apenas herdeira de um trono instável. Ela era agora a única soberana legítima do Egito, coroada não apenas pela linhagem, mas pela ousadia e pela inteligência que já a distinguiam como rainha. O auge do poder. Com a morte do irmão e o apoio de Júlio César, Cleópatra consolidou seu trono. Ela não era mais apenas uma rainha local, agora era parceira do homem mais poderoso do mundo. De Roma, trouxe não só legitimidade, mas também um filho, Cesarion, símbolo da união entre Egito e César. Enquanto César vivia, o Egito floresceu, mas sua morte em Roma deixou Cleópatra
novamente em risco, foi então que surgiu Marco Antônio, um general romano, herdeiro político de César, homem forte, guerreiro e impetuoso. Com ele, Cleópatra viveu não apenas uma aliança, mas uma paixão que incendiou a imaginação do mundo antigo. Ela sabia que não podia conquistar Marco Antônio apenas com palavras, e quando ele a convidou a Tarso, Cleópatra fez da sua entrada uma obra-prima de magnetismo. Apareceu em um navio dourado com velas púrpuras, remadores vestidos como deuses e ela própria adornada como Vênus, a deusa do amor. Foi impossível resistir. Marco Antônio se rendeu não só à mulher, mas aquela deusa viva diante dele, e juntos eles transformaram a corte egípcia em um espetáculo de luxo e poder. Cleópatra não governava apenas como rainha, ela se proclamava a encarnação de Ísis, a grande deusa que já falamos também aqui no canal. Quem é Ísis e por que a Cleópatra encarnava o arquétipo da deusa Ísis? E ao lado de Marco Antônio, a Cleópatra vivia como se fosse imortal. Festas extravagantes, riquezas deslumbrantes, alianças ousadíssimas. Naquele período, Alexandria se tornou o centro do Mediterrâneo. A cidade brilhava como um farol de conhecimento, arte e poder. E Cleópatra, no auge da sua glória, parecia intocável, rainha, deusa, amante, estrategista. Mas, no mundo da política, quanto mais alto se sobe, maior é o que? O risco da queda. E a aliança com Marco Antônio faria Roma inteira enxergar Cleópatra não como uma rainha distante, mas como uma ameaça ao poder romano. O lado oculto e a decadência. Quanto mais Cleópatra brilhava em Alexandria, mais crescia a sombra de Roma sobre ela. Para os romanos, aquela mulher não era apenas uma rainha distante, ela era um perigo, uma estrangeira fascinando seus generais, desafiando seu poder, ameaçando sua supremacia. Com Marco Antônio, Cleópatra não só governava, ela ousava sonhar com um império oriental capaz de rivalizar com Roma. Juntos tiveram filhos, dividiram territórios e proclamaram um poder que fez Roma tremer. Mas o Senado não toleraria isso, e de Roma surgiu um novo líder, Otaviano, o herdeiro de César. Ele declarou Cleópatra e Marco Antônio inimigos de Roma. A guerra era inevitável. Houve um confronto decisivo em 31 a.C. e os navios de Marco Antônio e Cleópatra enfrentaram as forças de Otaviano e perderam. A derrota marcou o início do fim. De volta ao Egito, isolados e cercados, eles viram sua glória desmoronar. Marco Antônio, enganado pela notícia falsa da morte de Cleópatra, caiu sobre sua própria espada. Mortalmente ferido, foi levado até ela e morreu em seus braços. Sozinha diante do império mais poderoso do mundo, Cleópatra sabia o que a aguardava: a humilhação de ser exibida como troféu na vitória de Otaviano. E essa não seria a sua história. Ela fez sua última escolha como rainha e deusa, deixar este mundo em seus próprios termos. Conta-se que pediu a uma serva uma cesta de figos, onde estaria escondida uma serpente venenosa. E ao permitir que a serpente a mordesse, Cleópatra selou sua imagem eterna, não como prisioneira, mas como a rainha que escolheu morrer como deusa viva. E assim terminou a vida de Cleópatra. Mas começou o mito que atravessaria séculos.
Cleópatra se torna um arquétipo, um padrão. Cleópatra não foi apenas uma rainha do Egito, ela foi um arquétipo vivo. Com Júlio César, ela mostrou o lado da estratégia, a mente que transforma aliança em impérios. Com Marco Antônio, revelou o lado da paixão arrebatadora, capaz de inspirar devoção e até o sacrifício. No auge do seu poder, ela encarnou a deusa Ísis, transformando sua imagem em algo maior que a própria vida. E na morte, ela escolheu partir como símbolo para nunca ser esquecida. Esse é o arquétipo de Cleópatra, a mulher que une magnetismo e inteligência, paixão e estratégia, luz e sombra, a mulher que não se limita a existir, mas que deixa sua marca para sempre. E é por isso que até hoje, séculos depois, o nome de Cleópatra ainda desperta tanto fascínio, porque dentro de cada mulher existe uma parte que deseja exatamente isso: ser vista, ser lembrada e ser eterna. Ativar o arquétipo de Cleópatra é mais do que se inspirar em sua beleza. É aprender a unir presença magnética e visão estratégica. É dominar o olhar, a postura, a voz, mas também a mente e o coração. É compreender a sombra e transformá-la em força. E se você quer despertar essa energia em sua própria vida, acesse agora mesmo um guia exclusivo chamado O Poder de Cleópatra. Nele você aprende como ativar o magnetismo, a sedução de forma correta e como utilizar estratégias psicológicas de poder que fizeram de Cleópatra a mulher mais inesquecível da história. O link está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E se esse vídeo te inspirou e você gosta da história da Cleópatra, me conta aqui nos comentários qual parte da história você acha mais impressionante: a estratégia, a paixão ou a imagem divina ou a coragem final de Cleópatra. E não se esqueça, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e continua aqui comigo nessa jornada pelo arquétipo de Cleópatra e pelos segredos da vida dessa rainha poderosa que marcou na história. Porque a Cleópatra não é apenas passado, ela é um espelho eterno para o presente. E a pergunta que eu deixo hoje é: você está pronta para despertar a Cleópatra que existe em você? Eu espero que sim. Te vejo no próximo vídeo e compartilhe.